Olá, olá amigos, olá amigas, estamos começando mais uma edição, mais um capítulo, mais uma participação, um novo vídeo do Desenrola FESP-SP, especial das eleições de 2020. Meu nome é Humberto Dantas, sou doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e tenho a honra de coordenar a pós-graduação em Ciência Política aqui da FESP. É uma pós que começou em 2013, e ao longo dos últimos anos tem trazido bastante gente bacana aqui para a nossa escola como participantes desses cursos. Bom, pessoal, o grande desafio nesse instante, nesse nosso episódio aqui, é discutir um pouco das relações ou da interferência das eleições municipais nas eleições federais ou das eleições que acontecem a cada 4 anos no plano municipal intercaladas com as eleições que acontecem a cada 4 anos no intervalo de 2 nos planos estaduais e federal. Bom, o que os trabalhos da ciência política normalmente mostram, né, o que a gente tem lido e ouvido e visto, etc., é que, em termos numéricos assim, mais efetivos, parece existir uma relação mais forte entre as eleições municipais e as eleições estaduais, principalmente no que diz respeito, por exemplo, às eleições para prefeito, prefeita, e as eleições para deputado estadual e federal. Não é incomum, inclusive, a gente ouvir falar, por exemplo, no Congresso Nacional, a título de exemplo, do tal do recesso branco. O que seria esse raio desse recesso branco? O Congresso Nacional para de funcionar ou funciona a meia luz, né? Funciona a meia carga durante as eleições municipais, porque dezenas de deputados estão diretamente envolvidos, por exemplo, nas eleições das prefeituras. Seja tentando ser prefeitos, seja tentando voltar a ser prefeito, muitos deputados já foram prefeitos, enfim, né? Seja dando apoio às suas bases, estando presente, participando de discursos, participando de uma série de coisas. Então, essa relação é uma relação mais direta, uma relação mais evidente no que diz respeito ao funcionamento. O contrário também acontece. Por vezes, as máquinas municipais, estou chamando de máquinas municipais aqui, toda a sorte de servidores públicos lotados nos municípios, etc., principalmente aqueles em cargos puramente comissionados, muitas vezes parte dessa máquina também para ajudar a eleger deputados federais e estaduais daquele grupo político que faz parte daquela realidade que por vezes governa uma dada cidade, um dado município, enfim. Então, essa relação me parece mais evidente no que diz respeito àquilo que a gente conhece em termos de estudos, de política, de ciência, etc, etc, etc. Bom, mas o que normalmente as pessoas querem saber, gostariam de saber é: existe alguma relação entre, por exemplo, as eleições presidenciais e as eleições para prefeito? Vou dar um exemplo aqui. Se existisse essa relação de forma absoluta, a gente poderia dizer que o hoje MDB ou o PMDB, enfim, seria um partido quase que imbatível no plano federal. A gente precisa considerar que desde os anos 80 do século passado, portanto aí já vamos para cerca de 35 anos, vamos arredondar assim, o PMDB faz mais de 1000 prefeituras nas cidades brasileiras. E o que o PMDB nos oferece de fortaleza em termos de grandes candidaturas competitivas à presidência da República nos últimos anos? Nenhuma. 2018, Henrique Meirelles foi muito mal votado e colocou muito dinheiro na campanha. 2014 e 2010, o PMDB era vice de Dilma Rousseff, né, com a figura de Michel Temer, tanto em 2010 quanto em 2014. 2002 teve a vice Rita Camata na chapa de José Serra. 2006 o PMDB sequer disputou as eleições nacionais por conta da questão da insistência da justiça eleitoral no universo da verticalização e assim sucessivamente. Portanto, o PMDB pouco apresenta. Nos anos 90 apresentou Orestes Quércia, foi um fiasco. Nas eleições de 1989 tentou com Ulisses Guimarães, tinha a máquina com José Sarney, eram alas diferentes do partido, foi outro fiasco, salvo engano da minha parte, Ulisses Guimarães foi o 7º colocado, não deu certo. Em tempos mais recentes, pessoal, a gente precisaria lembrar que o PSDB talvez teria
sido outra grande agremiação, outra grande legenda a ser observada com atenção no que diz respeito a essa correlação que a gente busca. Mas também não deu certo. O PSDB em 2016 ficou com um número de grandes cidades no Brasil muito significativo, e o PSDB de 2018 foi um verdadeiro fiasco nas eleições, principalmente nas eleições presidenciais e na eleição por ocupação de espaços dentro da Câmara dos Deputados. Tanto que o partido encolheu e encolheu de maneira preocupante do ponto de vista econômico para a própria sobrevivência do partido. O partido que hoje deveria ter, se tivesse repetido bons resultados anteriores no que diz respeito a deputados federais, poderia até dizer: temos recursos suficientes para bancarmos as nossas candidaturas em tantas cidades onde temos os prefeitos. Mas não é o caso. O PSDB encolheu muito, né, e perde um espaço relevante. Então, essa relação de dizer o partido que vai bem no plano municipal abre uma oportunidade ou uma expectativa gigantesca para ganhar alguma coisa em termos federais 2 anos depois, não existe essa correlação de maneira evidente em termos de ciência política, mostrados com estudos, dados, números e etc. Bom, as influências estaduais existem, mas aí a gente precisa entender o que a gente chamaria aqui de o dilema de causalidade. Um grande número de prefeitos impacta um bom número, uma boa eleição para governador, ou uma eleição para governador impacta 2 anos depois uma eleição com um bom número de prefeitos para o partido. Aí a gente começa a encontrar algumas evidências, inclusive isso é parte do tema da minha tese de doutorado, sobre coligações em eleições municipais. O que a gente tem é que quanto mais tempo um partido fica no governo do estado, mais ele vai ampliando a sua capacidade de conquistar prefeituras dentro daquele determinado estado. O PSDB, no caso de São Paulo, é um excelente símbolo disso. O PSDB já governou ou governa muitas cidades no estado de São Paulo e tem uma longevidade em termos de domínio do estado de São Paulo na figura do governador que vem desde os anos 90. A antítese disso seria o Rio Grande do Sul, quer dizer, o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um grupo para o poder estadual, nunca um partido foi reeleito, e a gente ainda tem nos municípios do Rio Grande do Sul 2 partidos políticos muito fortes que não necessariamente são os partidos que são os mais fortes do estado, principalmente na figura do progressistas, do hoje progressistas, que já foi PP, que já foi PPR, que já foi PPB, que já foi PPB, que já foi PPR, que já foi PDS, enfim. Ainda é um partido muito forte no estado e não é um partido que conquista o estado ou que governa o estado. Então isso é importante de ser destacado. O outro é o PMDB. O PMDB se alternou com o PT no controle do Rio Grande do Sul nos últimos anos, salvo 2 eleições em que o PSDB ganhou, se bem que o PSDB também pode aparecer aí como uma terceira via importante no Rio Grande do Sul, venceu com o Ieda Crucius lá atrás e venceu agora com o Eduardo Leite em 2018. Mas tem essas 3 organizações e não necessariamente repetem isso, por exemplo, as forças dessas organizações se repetem nos planos municipais, estaduais, enfim. O Rio Grande do Sul é um caldeirão mais efervescente de mudanças, por exemplo. Mas a gente tem visto isso acontecer. Então as forças estaduais, por vezes, se ramificam em forças municipais mais evidentes pelos estados afora. Então, em linhas gerais, pessoal, é isso. Claro que a pergunta é, e o presidente Jair Bolsonaro? O presidente Jair Bolsonaro não é um sujeito, não é um agente político com afeição pelas eleições municipais e tem dado mostras de que não se esforça para que essas eleições se transformem em algo significativo e estratégico para ele. E a questão é entender o PSL, que é o partido hoje mais rico do país, mas que tem dificuldades de articulação interna. Vamos ver o que ele lança em termos de candidaturas. Por último, o contrário, o número de prefeitos não estimula a lógica da presidência, mas a presidência estimula a lógica de disseminação do partido que está no controle nacional nos municípios, isso sim acontece. Então depois que o PSDB chegou ao governo federal nos anos 90, o PSDB se espraiou pelo território nacional, o PT, depois que chegou no poder com Lula, a partir de 2003, se espraiou pelo território nacional, e de novo a pergunta é o PSL. Mas perguntas no universo da ciência política é o que não faltam. Beleza? Grande abraço, a gente se encontra pelos próximos vídeos aí. Valeu!